Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Mais uma vez, com grande alegria, venho falar da palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, é sempre uma alegria levar a palavra de Deus. E nesse momento, quero agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando esse canal. E façam cada vez mais, para que assim a plataforma entenda que vocês estão gostando e que é para levar o canal para outras pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Porque hoje sabemos que o inimigo ele está atuando com tanta sujeira que está distorcendo toda a realidade, que o ruim é o bom e que o bom é o ruim. Então façam isso. Façam, porque a verdadeira palavra, a verdade de Deus tem que ser dita para essa juventude que infelizmente estão perdidas. Então faça isso. E desde já também quero orar pela tua vida. Quero orar para que Deus abençoe a cada dia o teu lazer, a tua casa, o teu trabalho. Para que assim vocês venham ser mais que abençoados. Então curvem as tuas cabeças, se puderem. Elevem os teus pensamentos a Deus. E que assim nós viemos aí entender a palavra de Deus. Deus amado, Deus querido Pai, entramos na Tua presença neste momento, entendemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei e Redentor. Pai, pela Tua rica graça e misericórdia em Cristo Jesus, podemos estar aqui na Tua presença, pedindo a Tua sabedoria, pedindo a Tua bênção, por nossas vidas, pelos nossos lares, nossos trabalhos. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão aí ouvindo o canal, ajudando a compartilhar. Pai, abençoa-os. Onde elas estiverem, que a Tua presença vá atrás. E tudo que elas venham fazer, venham prosperar e ser abençoados. E que eles e elas venham ser conhecidas como homens e mulheres do Senhor. E que vidas vão ser alcançadas pelas vidas deles. E que o Senhor venha a ser exaltado no casamento, no lazer, no trabalho. Meu Pai, em nome de Jesus é o que lhe peço. Então abra o nosso entendimento pela Tua palavra, tira o tampão dos nossos ouvidos e dos nossos olhos tira as escamas, para que assim a gente possa ouvir a Tua palavra de verdade e ver ela de verdade. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a leitura hoje vai ser aí, a base vai ser de Mateus 4 e Lucas 4. Vamos dar uma passeada na Bíblia hoje, conforme está acontecendo, porque esses livros estão narrando a mesma história, mas uma complementa a outra. Tem ali Marcos 2 versículos, que é muito superficial. E conforme ela é muito superficial, Mateus e Lucas, eles narram a mesma história que ali falam em 2 versículos. Então nós estamos baseados hoje em Mateus e em Lucas, capítulo 4, ambos eles. Então, hoje nós vamos começar por Mateus, capítulo 4, versículo 1. E depois também lhe peço para que vocês deixem aí separado Lucas 4, versículo 2. Para que a gente possa entender o complemento que está escrito na história. E diz assim, Mateus 4, versículo 1 da palavra de Deus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que nós entendemos aqui, que fala que Jesus ele foi levado para ser tentado por diabo. Mas por que isso? Porque fala que Jesus ele tem que ser tentado. De fato é algo que para a gente cria-se uma dúvida. Mas entendemos que ali, ao longo da leitura, vamos entender por que Jesus ele teve que passar aquilo. Porque ele teve que mostrar para o diabo que não é só a vontade propriamente dele, Jesus, que tem que ser feita as coisas, mas sim ser feito a vontade de Deus. E nós vamos entender mais. Porque nem todo deserto que nós passamos é para nos trazer a tristeza.
ou nos fazer ali morrer nela. Não. Mas é para a glória de Deus, para que a gente mostre para Satanás que nós não dependemos da nossa força, mas sim de tudo que vem de Deus. E diz assim, versículo 2 do capítulo 4 de Lucas: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ali já mostra que Jesus, ele ficou sendo tentado 40 dias por Satanás. Mas por que só agora Satanás ele vai se prontificar a falar com Jesus? Claro que entendemos que esse atentado por Satanás era coisas irrelevantes na hora. Talvez ele falava com Jesus: você não vai conseguir, vai ficar 40 dias aqui, por eles que não vale a pena, se eu fosse você desistia logo. Mas o diabo ele entendeu que durante esses 40 dias, ele tentando Jesus nesse sentido de palavras que menospreze ou que diminua o amor dele para conosco, ele fala assim: não, eu vou fazer de algo diferente. Aí, no final desses 40 dias, ele começou a ser mais firme nas palavras. E olha o que ele diz, voltando lá em Marcos, capítulo 4, versículo 3, diz assim: então o tentador aproximou-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pão. Olha como é que ele foi. Ele viu que daquela forma ele não ia conseguir fazer com que Jesus ele finalizasse esse período de tentação, ou esse período de jejum, melhor dizendo. Aí Satanás ele falou: não, você então pior, eu vou lançar a palavra que está escrita para ele, para mim também criar dúvida e para ele entender que ele está fazendo isso tudo é à toa. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 4 de Mateus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás ele pegou: diz a palavra que se você é filho de Deus, você pode ter poder para fazer isso e aquilo. Mas ele diz isso. Mas Jesus ele fala lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que fala que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, o inimigo ele até pode entender a palavra, ele até pode ter vivenciado ali, porque ele vivenciou tudo desde o início. Mas o que ele não entende e não sabe é a tua comunhão com Deus. É o teu coração, é a tua mente com Deus. Porque se tu sabe da palavra de Deus, você vai falar para ele: não, eu tenho um Deus, a qual deixou bem claro que eu não vou mendigar o pão. Eu não vou sofrer o que eu estou sofrendo aqui à toa, mas sim vai ser para a glória dele no final disso tudo. Então Jesus ele sempre vai falando dessa forma, para que o inimigo você está falando errado da forma errada, e você não vai me colocar dúvida. Então entenda isso. Voltando lá para Lucas, já indo para o verso 9, segunda parte aqui dessa leitura, a qual depois vai ter o segundo vídeo, mas dessa leitura vamos ler do versículo 9 de Lucas até o 13, para que assim a gente possa finalizar e entender mais do vídeo e da palavra de Deus. Diz assim, versículo 9 do capítulo 4. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre um penáculo do templo. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Versículo 10. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E 11. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha o que Satanás ele fala.
mais uma vez ele quer colocar dúvida em Jesus. Mas Jesus, ele sabe de onde ele veio. Ele sabe quem ele é. E se ele sabe quem ele é, então ele entende que não é pela própria vontade dele, ou é só porque alguém duvidou, ou alguém quer ter uma certeza de quem ele é. Não. Ele vai fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Então, meus amados irmãos, o inimigo, muitas das vezes, ele vai vir julgando você, falando contigo, ó, tu fala que é filho de Deus, mas tu não tem nada. Tu fala que é filho de Deus, mas passa por isso. Tu fala que é filho de Deus, é isso, é aquilo. Mas ele fala assim, não. Você tem que, na verdade, falar assim, não. Eu estou passando por isso porque há alguma coisa Deus tem para mim. E ele tem o melhor. Porque a resposta de Jesus aqui vai ser clara para ele. E diz assim no verso 12. Respondeu-lhe Jesus, disto esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, é não tentar o nosso Deus. É o quê? O que é tentar o nosso Deus? É fazer as coisas que promovem risco para a nossa saúde, para a nossa vida, e assim falar, não, Deus vai me livrar disso, Deus está comigo. E você sabe do perigo que aquilo tem. Aqui, o inimigo falou para ele se jogar do penhasco. Mas ali, Jesus ele falou, não, por que eu vou fazer isso? Deus mandou eu fazer isso. Se ele não mandou, eu não vou fazer. Então a mesma coisa você tem que ter em mente. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Só porque os outros falam para você fazer. Para ver se você de fato é homem e mulher de Deus, ou se você de fato tem fé. Meu amado irmão, você vai fazer porque Deus manda você fazer. Não porque o homem quer, ou porque Satanás ele quer ver a tua fé. Faça isso. Faça. Se houver uma palavra de dúvida, uma palavra que venha tentar te desencorajar, fala assim, eu vou fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Porque já aconteceu muitas vezes comigo. Eu, em alguma dificuldade, em algum momento da minha vida, pessoas vendo que eu era evangélico, indo ali nos cultos, mas chegou um momento que deu uma apertada e falou, tu não é filho de Deus porque passa por isso. Aí eu simplesmente falei, meu amado irmão, eu não estou aqui para me gloriar, não estou aqui para me exaltar, eu estou aqui para exaltar Deus. Se eu estou passando por isso é porque Deus tem algo melhor. E hoje eu entendo que esse algo melhor não vem pelas minhas forças, mas sim pela força e palavra de Deus. Porque não adianta eu fazer algo para te mostrar que eu sou capaz e que eu tenho fé. Não, eu tenho que mostrar que eu sou aquilo que eu digo que sou para Deus, não para o homem. Para o homem eu posso dizer que eu sou filho de Deus e faço e aconteço porque eu sou filho de Deus, mas eu vivo totalmente o contrário. Então, tem que ter isso em mente. Não é tentar o nosso Deus, é simplesmente levar a eles nossas dificuldades, levar a eles a nossa angústia e dizer, Pai, está nas tuas mãos. Eu não vou mover uma palha a não ser se o Senhor mandar. Então faça isso, amados irmãos. E já entendemos que nessa segunda tentação, o inimigo ele se apartou de Jesus, mas ele não desistiu de Jesus. Então entendemos que ele vai vir mais vezes. E na segunda parte desse vídeo vamos entender a terceira tentação. E ali o que foi a resposta de Jesus para Satanás. Então, meus amados irmãos, uma lembrança para vocês. Se o inimigo usa o teu vizinho, usa o teu familiar para criar dúvidas na tua vida, na tua mente, no teu coração, simplesmente leve os teus olhos para o alto de onde vem o teu socorro e fale com Deus o que tu está passando, porque Ele já sabe, mas Ele quer ver a tua atitude nesse momento. Se é uma atitude de covarde ou se é uma atitude de um vencedor. Então seja vencedor, leve para Deus. Não deixe o inimigo colocar dúvida na tua vida e na tua mente.
porque a dúvida só te faz perder a fé, e a fé é o que move o coração de Deus. Então que seja assim, em nome de Jesus, sua vitória.